Fala, meu amigo concurseiro, beleza? Bora para mais uma aula de legislação extravagante. Nessa aula nós iremos falar sobre a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, segunda aula nossa, parte 2, né? Vamos continuar então, falando ainda sobre alguns procedimentos, qual é o papel da autoridade policial aqui. Relembrando a aula passada, vamos lembrar as formas de violência, né? Fimose, psicopata, física, moral, sexual, psicológica e patrimonial. Lembrando que a moral é aquela que entra calúnia, injúria e difamação, não se confunde com as demais. Perfeito? Lembra que a violência doméstica tem que ser baseada no gênero, tanto a ação quanto a omissão elas entram, né? E aí nós temos que pode ocorrer a lesão, morte e todas as formas de sofrimento que nós falamos agora há pouco. Perfeito? Então, show de bola. Vamos lá começar essa segunda aula nossa aí, sem enrolação. Estou aí no cantinho da tela, fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida. Prof. Rodrigo Montes. Então, bora lá. Pessoal, ele já começa falando um pouco sobre assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Pessoal, o que acontece é o seguinte, o juiz ele tem que determinar por um prazo certo. Por que eu coloco aí de letra maiúscula? Em um prazo não definido em lei, é um prazo que ele vai definir, ele tem essa discricionariedade, a gente vai ter o que? A inclusão dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Essa é uma das formas que o Estado ele tenta te mostrar, ó, nós estamos aqui prontos para te auxiliar, te amparar, nesse momento você não estará desamparado. Então, o juiz ele tem que determinar a inclusão dela em um prazo certo, né, nesses cadastros aí de programas assistenciais do governo, perfeito? Então, muitas vezes a mulher fica com medo de realmente perder tudo que ela tem, não ter dinheiro para comida, não ter onde ficar. Pessoal, aqui há a previsão de tudo isso, inclusive de uma casa-abrigo em determinadas situações, beleza? Então, a questão aqui é a seguinte, ela vai sim receber, né, essa inclusão em programas assistenciais do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, mas quem determina isso é o juiz. Ainda falando algumas possibilidades ali. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. O que a mulher vai ter direito? Isso cai, por isso que eu coloquei aqui que a AP é importante, isso já caiu em várias provas. A mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela tem prioridade de acesso à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Pessoal, quando você imagina uma cidadezinha pequena de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, e você sabe que naquela cidade quase sempre ela encontra o agressor, há um risco muito grande a ela, o que determina a lei? Que o juiz dará prioridade para que ela seja removida para uma outra localidade onde o risco seja muito menor para ela. Então, vamos supor que tem 30 pessoas querendo remoção, ela vai entrar lá no topo da fila, ela vai ter prioridade para ir para qualquer outra localidade, sempre por questões de proteção da sua vida mesmo, seja na administração direta ou indireta, beleza? O único detalhe é que o juiz, para determinar isso, ela tem que ser servidora pública, que aí é o judiciário entrando ali na parte administrativa, buscando sempre a proteção dessa mulher. Então ela tem prioridade de remoção, o que mais? Ela pode ser afastada do local do seu trabalho por até 6 meses, pessoal. Ela pode ser afastada do seu local de trabalho por até 6 meses. Então veja o seguinte, há um risco muito grande a essa mulher. O que o juiz determina? Ele assegura o quê? Que para preservar a integridade física e psicológica dessa mulher, é necessário que ela se afaste do seu local de trabalho por até 6 meses. Por quê? Porque durante o período que ela está com esse vínculo trabalhista, ali há um risco muito grande, porque o agressor sabe a hora que ela sai de casa, sabe a hora que ela volta, sabe onde ela trabalha, sabe o que ela está fazendo. Então, nesse caso, o juiz ele pode determinar o afastamento do local de trabalho dela sem perder o vínculo trabalhista. Não, ela não está sendo, pelo amor de Deus, ela não está saindo desse serviço de forma permanente, mas está tendo uma manutenção desse vínculo trabalhista com esse afastamento por até 6 meses. É o período máximo ali, tá bom? Outra assistência possível ali, pessoal, encaminhamento, assistência judiciária.
quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Pessoal, isso aqui foi recente, viu? É uma alteração recente, né? Então, a gente tem essa assistência judiciária agora, quando for o caso, inclusive para meios de separação. Uma coisa importante, pessoal, o juiz nunca pode obrigar essa separação. O que ele pode fazer, nós vamos ver lá para frente, é a separação de corpos. Mas separação de corpos não é finalizar o matrimônio. Isso ele não pode fazer. Mas ele pode dar meios para isso. Quais são os meios? A assistência judiciária, que vai auxiliar essa mulher no divórcio, na separação judicial, na anulação do casamento. Então, ele não pode obrigar ela a separar, mas ele pode fornecer assistência judiciária, que é um meio que será necessário para que ela consiga efetivamente o divórcio, a separação, a dissolução dessa união. Beleza, pessoal? Então, de maneira geral, pode ser afastado do local de trabalho por até 6 meses, pode ter prioridade de remoção quando servidora pública e também pode receber assistência judiciária, inclusive para fins de separação. Show? Continuando. Vamos lá. Pessoal, olha que interessante, também veio com alterações de 2019. Da assistência à mulher em situação de violência, o que acontece é que o agressor agora, pessoal, ele é obrigado a ressarcir o SUS quando ele causa um dano a essa mulher. Então perceba o seguinte, ele ia lá, agredia a mulher, ela tinha que fazer uma cirurgia lá, quem é que pagava isso? O Estado. Opa, com essa alteração, quem vai pagar todos os custos do SUS é o agressor. Com a tabela, tem uma tabela desses custos e aí ele tem que seguir o valor dessa tabela. Então agora, pessoal, o Sistema Único de Saúde, quem paga todos os cuidados médicos necessários a essa vítima, a essa mulher, é o próprio agressor. Ele é obrigado, olha a palavra aqui, pessoal, a palavra que cai em prova. Ele é Ele é obrigado, viu, pessoal? Ele é obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o SUS, tá? Bom, o que mais que envolve aqui o ressarcimento dele? O que mais que ele tem que pagar, vamos dizer assim? Pessoal, o que mais que ele é obrigado a pagar? Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizado para o monitoramento de vítimas de violência doméstica e familiar amparadas por medidas protetivas. Então a mulher, imagine que ela tem lá medidas protetivas e ainda assim ela percebe que não está segura, ela sente um perigo iminente. O que acontece? Não é em todas as localidades que tem isso, mas por exemplo, na Vitória, lá em Vitória, eles criaram um botão, esqueci o nome agora, botão plantão, um negócio assim, que você aciona ela fica com esse dispositivo no bolso, a hora que ele chega perto dela, ela simplesmente aperta um botão e a polícia já vai até ela. Então, é um dispositivo de segurança, mas ele tem um custo por trás disso. Ele é caro. E quem é que vai pagar isso? É o agressor. Não é o Estado. O Estado, de forma muito inteligente, pensou o seguinte: é ele que está causando esses danos, então a responsabilidade é ele de pagar tudo que tiver ali de gastos com os cuidados médicos delas e também com os dispositivos utilizados para monitorar essa vítima contra essa violência doméstica familiar. Perfeito? Então ele tem que ressarcir essas duas formas. Um detalhe importante, pessoal, jamais pode ter qualquer ônus para essa mulher. Imagine o seguinte, esses ressarcimentos que nós falamos atrás, ele não pode ter qualquer ônus para a mulher vítima de violência doméstica familiar. Muitas vezes o homem é dependente da mulher, então acaba que indiretamente ela seria prejudicada no fato dele ressarcir. Então a lei ela foi muito inteligente na hora de prever que se ela de qualquer forma for prejudicada, não irá acontecer esse ressarcimento de forma a prejudicar ela, somente ele. Tá? Mesmo que indiretamente ela fosse prejudicada, a lei veda esse tipo de ação. Então é o que falo, ó, o ressarcimento não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e de seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada.
Pessoal, não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher, nem de seus dependentes. Mas, por outro lado, também não pode ser atenuante ou possibilitar a substituição da pena ao agressor. Não pode ser atenuante ao agressor de forma alguma. Ou seja, o agressor vai ressarcir os cuidados médicos dela, então agora ele vai pegar uma pena mais leve? Não, não é atenuante. Não é pré-requisito uma coisa da outra, são independentes. Ele vai pagar os cuidados médicos e vai receber a pena da mesma forma. Entende? Que ele não será beneficiado por essa pena. Não terá esse tipo de benefício. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos lá, continuando. Aqui a gente tem a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade, olha aí, não é exclusividade, não é obrigatoriedade, mas ela tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar. Veja bem, pessoal, a lei entende que essa mulher, muitas vezes quando ela tem que buscar a criança fora, quando a criança está estudando em uma outra localidade mais distante, ela acaba estando um pouco menos protegida. Então, de forma que ela possa ficar mais próxima da criança, possa ficar mais próxima de outros moradores que conhecem ela e conhecem a criança, uma forma de proteção dos próprios moradores ali, o que acontece é que a lei ela prevê que a mulher terá prioridade para matricular seus dependentes. Basta que ela apresente o quê? Um boletim de ocorrência, por exemplo, de que ela já foi agredida, de que ela tem medida protetiva. Opa, aquela escola terá que dar prioridade a essa mulher. Por quê? Porque a criança vai estudar mais próxima da residência dela. Então isso vai fazer com que haja uma proteção maior para essa criança. Beleza? Então é isso que essa lei vem colocar aí pra gente de novo também. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos. Pessoal, é óbvio que tem que ser sigiloso. Imagine se essa criança chega na escola e todo mundo fica sabendo que ela só foi para lá porque a mãe dela foi agredida pelo padrasto, enfim, pelo ex-namorado, não sei. Então perceba que essa criança já ia sofrer um certo preconceito muitas vezes, ia ser rotulada e muitas vezes poderia prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Não apenas por esse motivo, mas também para preservar a imagem e a intimidade da mulher, esses dados serão sigilosos. Quem é que pode ter acesso a esses dados? Somente o Ministério Público, o juiz e os órgãos competentes do poder público. Somente esses, tá? Tirando esses, ninguém mais. Por isso são dotados de sigilo, pessoal. Ninguém mais pode saber, né, dessas ocorrências aí, do que se passou, do que se deu. Mantido sigilo os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos. Perfeito? Muito bom, então, sigamos adiante. Do atendimento agora pela autoridade policial. Vamos falar um pouquinho do delegado, que é o que recebe de imediato ali a vítima, né? Ela chega, a primeira coisa que ela faz é ir na delegacia, e a hora que ela chega na delegacia, ela vai encontrar quem? A autoridade policial. Então vamos imaginar qual é o papel da autoridade policial. A mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela tem direito, pessoal, vamos lá, ela tem direito a quê? Inicialmente, a atendimento policial. Nós vamos mostrar o que é mais cobrado em prova, né? Obviamente, tem outros que são tão claros, tão óbvios, que não são cobrados em provas, então a gente nem coloca aqui. Mas o que é muito cobrado em prova é esse daí. É um direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar ser atendida, ter um atendimento policial e pericial e especializado, porque caso ela sofra algum tipo de violência física, ela terá que ir até o IML, né, fazer os exames necessários. Mas atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo masculino, do sexo feminino, previamente capacitados. Pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma que as bancas vão despencar em cobranças falando exclusivamente do sexo feminino. Sabe por que ele não traz a palavra exclusivamente? Porque tem cidades pequenas que nem tem investigadora, escrivã do sexo feminino. Não tem uma profissional do sexo feminino. Então, por quê? Tem 1, 2 pessoas na delegacia, cidades pequenas.
Então como é que você vai exigir que tem que ser obrigatoriamente do sexo feminino? Não. Se tiver naquela localidade policiais do sexo feminino e do sexo masculino, beleza, mas nem sempre isso vai estar disponível. Então por isso a lei ela teve essa previsão e coloca de forma clara, ela será atendida por um policial ou pericial especializado, ininterrupto ou prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, preferencialmente. Feito? E na inquirição, quando ela for feita a inquirição a ela, pessoal, não pode ter contato direto com os investigados. Ou seja, ela já passa por um drama, já está morrendo de medo, já está muitas vezes sofrendo ameaça. Você não pode fazer o que eles chamam de acareação, colocar um frente a frente com o outro. Opa, ela já não consegue nem olhar na cara dele, muitas vezes ela vai acabar mentindo por medo dele, favorecendo ele. Então não pode ter contato direto nessa hora com os investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. No momento que ela foi lá na autoridade policial, é a autoridade policial diretamente com ela e jamais colocar ela em contato com outros investigados. Isso não vai acontecer. Beleza, pessoal? Nós temos também salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional, obviamente. Ali é a proteção do próprio Estado por meio da autoridade policial que vai fazer essa proteção da integridade física, psíquica e emocional. Nem todos os ambientes têm, mas o ideal é que tenha profissionais especializados, né, em interrogatório, em cuidados especiais à vítima de violência doméstica e familiar. Mas nem todos os lugares têm, mas eles têm a obrigação de fazer essa salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional. E não revitimização do depoente. O que é não revitimização? Essa tem caído muito em provas também. Não revitimização é você não ficar perguntando a mesma coisa várias vezes. A mulher ela fala que ela sofreu uma violência sexual, que obrigou ela a fazer sexo sem a vontade dela. E aí chega um outro investigador e começa a perguntar a mesma coisa. Aí ela tem que contar a história novamente. Cada vez que ela lembra disso, é um dano emocional que está causando novamente nela. Na criminologia eles chamam isso de sobrevitimização. Você está fazendo com que ela seja vítima novamente. Então, para evitar isso, a lei foi muito positiva em prever a não revitimização, que não seja feita novas e novas inquirições, que seja o mais objetivo possível, de forma que seja realizada essas inquirições em um ambiente adequado, em um ambiente especializado, principalmente quando nós temos crianças envolvidas. Então tem que ter um ambiente diferenciado a essa vítima, tá? E não ficar perguntando a mesma coisa várias vezes. Perfeito? Aqui eu vou ter que sair da frente, vou deixar vocês aí com o slide um pouquinho. O artigo 11 ele fala: no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, primeiro, garantir proteção policial. Isso é de imediato, viu, pessoal? Ele tem que garantir essa proteção policial para essa vítima. É o primeiro ponto, fazer com que ela se sinta protegida e esteja realmente protegida. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML. Beleza, pessoal? Ao hospital ou posto de saúde e ao IML, para receber todos os cuidados. Primeiro, os cuidados médicos no hospital ou posto de saúde, posteriormente no IML para fazer o exame de corpo de delito. O pessoal acha que o IML é só para morto, mas mais de 70% dos casos que recebem no IML são de vivos, né? Para fazer exame de corpo de delito mesmo. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro. Olha que interessante, quando houver risco de vida, viu? Sempre que houver risco de vida, é necessário fornecer sim transporte para a ofendida, para a vítima e seus dependentes para abrigo ou local seguro. E esse abrigo, pessoal, é responsabilidade do Estado. Responsabilidade do Estado. Então, sempre que houver esse risco de vida, que na investigação, ali, nos meios ali presentes, nas mensagens, tudo comprovar que realmente ela está correndo um risco de vida, ela receberá transporte para o abrigo ou local seguro. Pessoal, é importante ler mais de uma vez esses itens que eu estou colocando para vocês, porque eles vão perguntar isso em prova. Eles perguntam e listam alguns itens. Nós temos que saber que existem esses itens aqui.
porque esses itens estarão presentes na sua prova. Ele vai colocar um item que não está aqui presente de forma explícita. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local. Legal. Então, obviamente, acompanha ela até o interior da casa, né? Para evitar que ele pule o muro, chegue no ambiente, vá lá, ameace ela de novo, comece a quebrar tudo. Então, os policiais podem acompanhar ela para retirar os seus pertences do local, de forma que ela se sinta mais protegida, de forma que ela não fique sentindo todo aquele medo, aquela ansiedade, né? É o suporte necessário e a segurança. E informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Inclusive, o próprio serviço de assistência judiciária que nós comentamos, que pode auxiliá-la no processo de divórcio, de dissolução, separação, né? Então, mostrar para ela, de imediato, todos os direitos que ela tem, para que ela conheça as proteções, as formas de assistência que o Estado pode fornecer a ela. Então, nesse momento, ele deve informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei, inclusive o direito à assistência judiciária. Então, aqui a gente vai mostrar alguns procedimentos de imediato da autoridade policial. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato. Então, imagine o seguinte, pessoal. Foi feito já o registro da ocorrência, já tirou ela com proteção da casa dela, acompanhou ela, fez todo o suporte necessário para que não corra risco de vida. Beleza, agora registrou a ocorrência, o que o delegado vai fazer? Por enquanto nós estamos falando apenas do papel do delegado, da autoridade policial. Então vamos mostrar alguns procedimentos. Primeiro, colher todas as provas necessárias. Então, tinha ali a câmeras de segurança no ambiente. Opa, vamos lá, investigadores, pede aquelas câmeras de segurança lá, vê o horário que ele foi na casa dela, o que ele gritou, o que ele ameaçou, enfim. Ouvir agressor e testemunhas, por exemplo, os vizinhos que estavam lá. Ótimo, vamos lá ouvir as testemunhas, ouvir o agressor. Só que ouvir o agressor, pessoal, ele é um momento posterior, viu? Isso está aqui dentro do imediato, mas perceba que tem outros passos que serão dados primeiro. Como assim, professor? Por exemplo, aqui é mais urgente, olha só. Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado, ou seja, separado dos demais autos do inquérito. Expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Aqui é mais rápido, não dá para ficar colhendo tudo que você quer colher, sendo que você tem que pedir essas medidas protetivas com urgência. Então, a autoridade policial tem um prazo de 48 horas para remeter isso ao juiz, e o juiz também vai ter um prazo de 48 horas para decidir sobre essas medidas protetivas. Tá? Então, tem um prazo de 48 horas e o juiz também vai ter um prazo de 48 horas para decidir. Quem é que pede? O próprio ofendido. Ela tem direito, né, a pedir, não quer dizer que será concedido, mas ela tem direito a pedir qual é a medida protetiva que ela deseja receber. Legal? Bom, então 48 horas para isso, o delegado manda para o juiz tem mais 48 horas. Depois que mandou, aí ele faz tudo com calma. Aí sim ele pode ouvir o agressor e as testemunhas, faz a identificação e a qualificação do agressor, se eles têm filhos, qual é o trabalho do agressor, qual o nome dele, os antecedentes do agressor, busca tudo. Tá? Depois ouve ele, verifica se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. Caso ele tenha registro, ou ele usa no trabalho dele, por exemplo, imagina que é um agente de segurança privada, essa empresa privada ela tem que ser notificada, viu? A autoridade policial vai notificar que há uma medida protetiva contra ele, que há um boletim de ocorrência que ele está respondendo ali, que ele está sendo investigado, relativo à violência doméstica e familiar, para que a empresa competente possa tomar as cautelas necessárias e, consequentemente, retirar a arma dele durante o período de investigação, a empresa responsável. Beleza? Então, ele vai verificar se tem registro de porte ou posse de arma de fogo e notificar a empresa responsável. O que mais? Vai ouvir a ofendida, vai lavrar o BO, o boletim de ocorrência, e tomar a representação a termo. Então, vai colocar tudo isso por escrito.
Essa representação a termo, pessoal, é interessante o que a gente vai falar aqui agora, porque a maioria dos crimes aqui na Lei Maria da Penha, eles não dependem de representação. Quer um exemplo? Estupro não depende de representação, é uma violência sexual. Quer um outro exemplo? O que mais que não depende? Lesão corporal leve, lesão corporal culposa. Aqui não tem, não depende de representação. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa, não depende de representação. Diferente, aqui não há essa possibilidade de representação, não precisa, é ação pública incondicionada. Então, um dos poucos exemplos que nós temos que depende de representação é a ameaça. Então, mas a maioria de ação pública é incondicionada. Então ele vai ouvir a ofendida, lavrar o BO e tomar a representação a termo nos casos, nos crimes em que realmente necessitam de representação, como é o caso da ameaça. Quem quiser colocar esse exemplo, pode colocar aí no resumo de vocês. Beleza? Então vamos voltando aí, né? Vamos voltando. O que mais que nós temos aqui? Determinar que se proceda a exame de corpo de delito da ofendida. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida. Né? Aí sim, realizar esse exame de corpo de delito no IML, para que realmente possa constatar as lesões ali, né? E, por fim, remeter no prazo legal os autos do inquérito ao juiz e ao Ministério Público. Mas isso é posterior. Ali o que a gente precisa de imediato, né? Rápido, ouvir a ofendida, lavrar o BO, tomar a representação a termo, depois remeter ao juiz em 48 horas o pedido de medida protetiva, fazer o exame de corpo de delito, colher todas as provas, depois você ouve o agressor, as testemunhas, depois você identifica, verifica se ele tem arma de fogo e aí, por fim, manda tudo lá pro Ministério Público, esses autos do inquérito, ao juiz e ao Ministério Público. Beleza? E morre aí. Esse é o papel da autoridade policial de maneira geral. Aqui a gente coloca de maneira geral o que está lá na nossa legislação, que é o procedimento adotado pelo delegado, viu, pessoal? Cuidado, que é a autoridade policial. Show de bola. Vamos seguir. Isso é importante, não cai despenca, muito. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Pessoal, tem cidade que não tem IML. Então, nessas cidades, imagina que ela foi lá para o posto de saúde, foi lá para o SUS, sei lá. E lá o médico constatou que ela foi agredida, que tinha sinais claros de lesões, que fez ali um exame e constou isso no prontuário. As lesões aparentes ali, o olho está roxo, não precisa ser muito especialista para falar que ela foi agredida. Então perceba que, nesse caso, os laudos ou prontuários de hospitais e postos de saúde é óbvio que serão admitidos no meio judiciário. Por quê? Porque muitos lugares não têm IML. E, obviamente, esses prontuários também têm a responsabilidade de um outro médico, que também tem conhecimento na área. Então, pessoal, serão sim. As provas costumam falar que não serão admitidos como meio de provas. Mentira! Seja de postinho de saúde ou hospital, esses prontuários que constam ali as lesões que ela recebeu, enfim, serão utilizados sim, poderão ser utilizados como meios de prova. Perfeito? E já estamos chegando mais próximo do final dessa aula. Quando verifica-se, isso também vem alteração recente, foi muito polêmico essa alteração, por isso eu coloco que é importante também. A gente não vai ver tantas questões disso, porque 2020 foi praticamente o ano do Covid, não tivemos provas. E essas alterações foram em 2019, então nós vamos ver agora realmente cair em 2021, 2022, tá? Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. Então o agressor pode ser afastado do lar? Sim, desde que comprove que haja risco atual ou iminente. Pode ser até os vizinhos que estão fazendo essa denúncia, que estão vendo, filmaram alguma coisa, eles fazem essa denúncia e sim, verificou que há a existência desse risco, ele propriamente será afastado do lar. Beleza? Agora a pergunta é, quem é que vai determinar que ele seja afastado do lar? É exclusivo do juiz? Não! Perceba o seguinte, via de regra, quem é que determina? É o juiz realmente, a autoridade judicial. É o juiz que, via de regra, vai determinar o quê? O afastamento imediato do lar do agressor, quando tem risco atual iminente. Só que o delegado de polícia também pode. Em que situações? Quando o município não for sede de comarca.
Então quem é que vai estar disposto ali? É o próprio delegado de polícia. É ele que estará presente, nesse caso, quando o município não for sede de comarca, para poder determinar, porque a gente precisa de agilidade, precisa de rapidez, celeridade. Então, nesse caso, o próprio delegado de polícia pode determinar o afastamento do lar. Ah, professor, mas tem cidade que as delegacias, o delegado nem fica na delegacia, porque ele cuida de 5 delegacias, um delegado, então lá não vai ter delegado, naquela cidade menor. Beleza, nessa cidade onde não tem delegado, que ele não está disponível, nós vamos ter o quê? Que o próprio policial. Quando o município não for sede de comarca, que aí, se for sede, aí é o próprio juiz, mas se não for sede de comarca, e não houver delegado disponível no momento, o próprio policial. Qual policial? Eu posso. Sim, de acordo com a lei, eu posso. Eu, como perito criminal, sou policial, eu posso pedir o afastamento imediato do agressor do lar. Que mais? Que mais que pode ser feito? O investigador pode? Sim. O escrivão de polícia pode? Sim. Então perceba que as 3 possibilidades o próprio juiz pedir o afastamento imediato do lar. Se não for sede de comarca, município, delegado de polícia. E se ele não estiver disponível, quando não for sede de comarca, próprio policial ali. Isso não vai cair, isso vai despencar, pessoal. É muito importante isso, beleza? Sigamos então. É óbvio que ele cria essas possibilidades justamente por quê? Porque nós temos que ter uma certa celeridade, tem que ter rapidez, tem que ter muita agilidade aqui, beleza? Vamos seguir adiante então. Obviamente que no caso 2 e no caso 3, quando é o delegado ou o outro policial que vai pedir o afastamento do lar, o próprio juiz tem que ser avisado num prazo de 24 horas. Cuidado, não confunde lá com o prazo de 48 horas que ele tem que decidir sobre medida protetiva, que é outra coisa. Aqui ele tem 24 horas para ser informado que o delegado ou o policial pediu o afastamento, afastou o agressor do lar. E ele vai decidir, sobre essa manutenção ou revogação da medida. Se o indivíduo vai poder voltar ou não para o lar, ou se vai ser mantido o afastamento dele, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Pessoal, é importante esses prazos? Sim, e muito. Então eu preciso saber que se for o delegado ou o outro policial que for afastar o agressor do lar por risco iminente ou risco atual, o juiz ele tem que ser obrigatoriamente avisado num prazo de 24 horas. Nesse prazo de 24 horas, ele vai decidir se mantém ou não essa revogação. Se vai revogar ou manter essa decisão dos policiais envolvidos. No caso de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Pessoal, olha só, como que você vai deixar o preso responder em liberdade se ele continua ameaçando ela? Se, por exemplo, eles interceptaram uma carta dele que ele estava mandando para ela, falando que a hora que ele saísse de lá, a primeira coisa que ele ia fazer é matar ela. Ou então perceba que não faz sentido você conceder liberdade provisória onde há um risco iminente. Nesses casos em que, se ele for solto, se ele for responder em liberdade, ele irá sim matar ela de imediato. Então, esse período de prova, liberdade provisória ao preso, não pode ser concedido, pessoal. Não pode ser concedido, por quê? Porque há um risco à integridade física da ofendida e aí até porque ela já tem uma medida protetiva de urgência contra ele e ainda é comprovado que ele continua ameaçando, continua coagindo, continua provocando ela. Então, nesse caso, não há. Se há ainda a prova de que há essa ameaça, ele não poderá ser concedida a ele liberdade provisória. Perfeito? Bom, chegamos à hora de brincar. Vamos lá fazer algumas questõezinhas. Pausa o vídeo, manda ver. Instituto OCP 2018, ITEP, Rio Grande do Norte, perito criminal. São procedimentos que devem ser adotados pela autoridade policial nos casos de violência doméstica contra a mulher, por ocasião do registro da ocorrência. Primeiro, determinar que se proceda ao corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Pessoal, é a autoridade, primeira coisa, é a autoridade policial que faz isso? Nessa aula nós falamos só do papel da autoridade policial praticamente. Então, sim, quem determina é de imediato. Pensa sempre assim, pessoal.
O delegado é o primeiro a receber ela. Ele que vai determinar aquilo que tem que ser feito de imediato. Se você demora para fazer um exame de corpo de delito, muitas lesões podem sair. Uma equimose, uma escoriação, isso pode sumir com o tempo. Então, o tempo que passa é a verdade que foge. Então, tem que ser a própria autoridade policial e também para requisitar outros exames periciais necessários. Está aqui nossa resposta. Vamos ver o erro dos demais. Remeter no prazo de 24 horas, expediente ao juiz solicitando concessão de medidas protetivas? Não, no prazo de 48 horas, pessoal. Somente ouvir a ofendida? Ouvir a ofendida, agressor, testemunhas, não é somente. Realizar somente a oitiva das testemunhas? Não, também do agressor. Juntar aos autos a folha de antecedentes criminais das testemunhas? Jamais. Testemunhas não vai ter as folhas de antecedentes, sim do agressor. Feito? Questão 2, vamos lá para mais uma questão. Copel, escrivão de polícia, PC-PR. Sobre as providências a serem tomadas pela autoridade policial, entre outras, conforme previsto legalmente, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, considere as afirmativas a seguir. Buscar a conciliação entre as partes por meio de audiência a ser designada com presença da autoridade judicial. Ô louco, gente, papel do delegado buscar conciliação? Jamais. O delegado não busca conciliação de forma alguma. Não é conciliador, ele não tem papel de conciliador. Encaminhar a ofendida à autoridade judicial para que preste depoimento. Não. Imagine, a ofendida já está sofrendo vários danos. A última coisa que ela quer é ser ouvida novamente, tem que contar. E lembre que tem que evitar a revitimização. Você perguntar a mesma coisa várias vezes, então não será encaminhada à autoridade judicial. Vai ser encaminhada à autoridade judicial o quê? Um pedido de medida protetiva, mas isso é o próprio delegado que manda. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Aí beleza. Aqui nós falamos disso. O Estado ele é responsável, né, por meio dos policiais para fornecer abrigo ou local seguro, inclusive transporte, quando sim há presença de risco de vida. Até coloquei com cor diferente no nosso material. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Beleza, pessoal? Sim. Caso haja necessidade, ela está sentindo muito medo, está precisando ali ela não consegue nem entrar dentro de casa com medo. Os policiais podem sim, a autoridade policial pode acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Perfeito. Nós temos item 3 e 4, resposta letra C de cachorro. Bora para mais uma, aí eu vou ter que sair da frente. Unesp, delegado de polícia. Nos termos da Lei Maria da Penha, a mulher vítima será inquirida sempre com intermediação de profissional do sexo feminino. Olha o que eu falei para vocês que cai muito. Sempre, pessoal, sempre? Não, preferencialmente. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino? Não. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino e previamente capacitados. Vocês estão craques, vocês já estão mandando ver na Lei Maria da Penha. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou atendimento policial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente? Ficou fácil a questão, né, pessoal? Fala sério. Já falamos várias vezes e ele repetiu isso nas questões aí. A mulher vítima será inquirida sempre com intermediação de profissional especializado em violência doméstica e familiar? Sempre não, preferencialmente. Beleza? Então a resposta é a letra C. Bora para a última, no CEP Delegado de Polícia 2018. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. São consideradas violência contra a mulher não só a física, mas também a psicológica, moral, sexual e esqueceu até da patrimonial aí. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no CPP, exceto, vamos lá, colher nome e idade dos dependentes e encaminhá-los a uma casa de abrigo. Pessoal, isso é obrigatoriedade da autoridade policial? Deverá adotar de imediato isso? Não!
Encaminhar para a casa de abrigo, isso não é uma obrigação. Muitas vezes não será necessário encaminhar para a casa de abrigo. Aqui, pessoal, é em caso extremo, só realmente quando for comprovado ali o risco, quando ela não tiver condições de ficar naquele ambiente, naquela casa por risco, aí beleza, é uma forma de assistência, mas não é obrigatoriedade. Tá? Então, esse item A está errado. Vamos lá, ouvir a ofendida, lavrar o BO e tomar a representação a termo se apresentada. Sim, ela que tem que representar nos casos em que depende de representação, como a própria ameaça. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Perfeito. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Prazo é de 48 horas, perfeito. O juiz também vai ter esse prazo de 48 horas. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames necessários. Também vai ouvir o agressor e as testemunhas. Sim, também está presente na nossa legislação. Beleza? A única parte que não está presente, que há realmente essa obrigação de adotar, se você for ver lá no nosso artigo que a gente viu isso, o item A é o único que não está lá presente dos procedimentos adotáveis pela autoridade policial de imediato. Beleza, pessoal? Com isso a gente fecha mais uma nossa aula. Muito bom. Fizemos 2 aulas de Lei Maria da Penha. Acredito que nós precisaremos de mais 2 aulas para fechar essa legislação. Caminhando com calma, fazendo questões, discutindo os pontos mais cobrados. Tenho certeza que é isso que será necessário para a sua aprovação. Pessoal, obrigado pela paciência. Estou até de cabelo arrepiado, suado aqui. Moro em São José do Rio Preto e aqui a temperatura é muito alta. Mas mesmo com o ar ligado aqui a gente sofre. Pessoal, bom demais. Valeu por ter ficado até o final. Bora para mais 2 aulas aí. Um abraço. Até já. Tchau.